O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa DURGS no Ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e vamos conferir os destaques do programa de hoje. A ADURGS Sindical elege nova diretoria para a gestão 2019-2022. Sindicato segue na luta para barrar a votação da reforma da Previdência. A ADURGS ganha ação na Justiça que garante a correção de valores da via administrativa aos docentes. O governo quer aumentar para 40 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Com o desemprego e a informalidade atual no nosso mercado de trabalho, isso significa condenar grande parte dos brasileiros a não se aposentar. Morrer trabalhando não é justo. A aposentadoria é nosso direito. A ADURGS Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. Professores da URGS com pagamento de atrasos na via administrativa podem cobrar correção monetária e juros de mora. A ADURGS, representando os professores da URGS, ingressou com ação judicial para questionar o pagamento. A ação foi julgada procedente. A assessoria jurídica da ADURGS está recolhendo a documentação necessária dos beneficiários desta ação para a cobrança dos valores na Justiça. Tem direito a receber a correção os docentes da URGS, ativos ou aposentados, que tenham recebido os pagamentos administrativos em folha a partir de 2003 e não ter ação judicial prévia. Maiores informações através do site Bordaz Advogados ou pelo telefone 3228-9997. O Proifes Federação acompanhou na última sexta-feira, 12, o grande ato de educação em Brasília, que reuniu milhares de estudantes, professores, sindicatos, centrais sindicais e movimentos sociais na esplanada dos ministérios. Segundo os organizadores, o ato reuniu mais de 20 mil pessoas, que marcharam em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, além de se manifestarem contra a reforma da Previdência, os retrocessos sociais e especialmente contra os cortes na educação promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado por 379 a 131 votos na última quarta-feira, dia 10. Agora, a votação precisa de um segundo turno, antes de ir para o Senado. Basicamente, o texto aprovado exige idades mínimas de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Também altera o cálculo do valor da aposentadoria a ser recebida. O piso do benefício será de 60% da média de todas as contribuições feitas pelo trabalhador. Para se aposentar com o valor integral, será preciso acumular 40 anos de contribuições. O presidente da ADURGS, Paulo Mors, comemora o fato de o sistema de capitalização ter sido retirado do projeto, mas enfatiza que o sindicato deverá manter a pressão sobre os congressistas como forma de barrar a aprovação dessa segunda etapa. A proposta de reforma da Previdência passou em primeiro turno pelo plenário da Câmara Federal e o segundo turno será provavelmente no dia 7 de agosto. Até lá não existe nada acontecendo no Congresso. O que é que nós podemos considerar como um ganho até agora, e apenas um, na verdade, mas que já é alguma coisa importante, é a retirada da capitalização da Previdência. Isso é muito importante. A retirada da entrega da Previdência para uma administradora
capitalista, essencialmente, ou seja, cada um faz a sua poupança individual, essa seria a ideia, né? Mas isso não significa que nós vamos começar a esquecer o assunto, não, porque esse assunto certamente será retomado através de outros meios, pelo Ministério da Economia. Fora isso, não podemos nos aprofundar mais, porque ainda vem um segundo turno com as suas negociações e depois mais pressão, com destaques, etc. Então vamos ter que aguardar o início de agosto para ver como que essa proposta termina de tramitar na Câmara dos Deputados. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Professor Lúcio Vieira é eleito presidente da ADURG Sindical para os próximos 3 anos. Já voltamos. Você sabia que a UFSPA foi criada pela Santa Casa e atua em parceria com esta instituição desde 1961? A ciência muda nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A ADURG Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. O governo quer aumentar para 40 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Com o desemprego e a informalidade atual no nosso mercado de trabalho, isso significa condenar grande parte dos brasileiros a não se aposentar. Morrer trabalhando não é justo. A aposentadoria é nosso direito. A ADURG Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. Voltamos com o programa ADURGS no ar. O governo federal vai anunciar um novo programa de autonomia financeira para as universidades, chamado de Futurice. Os reitores receberam convocação para uma reunião com o ministro da Educação na próxima semana, a fim de tomarem conhecimento da reforma administrativa que será implementada pelo atual governo. Com relação às universidades públicas, estas deixarão de ser autarquias, ou seja, não estarão mais subordinadas ao regime jurídico de direito público. Com isso, uma política de cobrança de mensalidades será implantada. E as contratações passarão a ocorrer pelo regime seletista ou de contratos temporários. O presidente da ADURGS, Paulo Mors, faz uma análise da estratégia do governo. O Ministério da Educação está chamando esta semana todos os reitores das universidades federais e dos institutos federais para a comunicação de alterações profundas no sistema federal de educação superior. Não sabemos com certeza quais são os itens das propostas que virão por parte principalmente do secretário de Educação Superior. Já temos algumas indicações, como por exemplo, o caminho da privatização, como por exemplo, novas regras de captação de recursos, o que daria uma autonomia, entre aspas, muito questionável às universidades, e medidas todas elas no sentido de enfraquecer a universidade pública como ela existe hoje, principalmente tirando dela a natureza jurídica de autarquia. Mas tudo isso é apenas conjectura por enquanto, são informações que a gente capta daqui e dali. O importante é que algo está a caminho. E, portanto, imediatamente nós, a ADURG Sindical, tomou a iniciativa de convidar todos os reitores da nossa base para uma conversa, para a qual todos os filiados estão convidados, na quarta-feira, dia 24 de julho, quarta-feira da semana que vem, para conversar sobre isso, porque nós estamos convidando os reitores dos 2 institutos federais de nossa base e das 2 universidades de nossa base, que já terão voltado de Brasília com
informações precisas para podermos agir em função do que eles trouxerem. Então, dia 24, às 2h30 da tarde, na nossa sede, teremos encontro com esses 4 reitores. Os associados da ADURGS elegeram a Chapa 1, Democracia e Luta, para a gestão do sindicato pelos próximos 3 anos. O resultado foi divulgado pela Junta Eleitoral na sexta-feira. A Chapa 1 obteve 787 votos, 63,16%, e a Chapa 2, 459 votos, 36,84%, totalizando 1.246 votos. A eleição foi realizada por votação eletrônica nos dias 11 e 12 de julho. Confira o nome dos eleitos pela Chapa 1. Presidente, Lúcio Olímpio Carvalho Vieira. Vice-presidente, Darcy Banerjee Campani. Primeira secretária, Luciana Buzi Pinheiro. Segunda secretária, Camila Alexandra Schilke. Primeiro tesoureiro, Eduardo Rolim Oliveira. Segundo tesoureiro, Eduardo Oliveira da Silva. Diretor de Assuntos de Carreira do Magistério Superior, César Bastos Vieira. Diretor de Carreira do EBTT, Maria de Lourdes Ilha Gomes. Diretora de Comunicação, Sônia Maria Ogiba. Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Previdência, José Vicente Tavares dos Santos. E o diretor de Relações Sindicais, Jairo Bolter. O presidente eleito, Lúcio Vieira, fez uma análise do processo eleitoral e do resultado da eleição. Confira a entrevista com o repórter Araldo Neto. Então, professor Lúcio Vieira, presidente eleito da ADURGS Sindical. Qual a primeira manifestação que tu fala para a categoria e os desafios que tu terá pela frente nestes 3 anos à frente do sindicato? Bom, inicialmente é importante registrar que essa foi a maior eleição de toda a história de 41 anos da ADURGS, né? Foram 1.246 eleitores. Isso faz com que a gente tenha vivido um momento intenso de campanha, de participação. Isso é muito bom, porque isso fortalece o sindicato, principalmente num momento tão sensível da conjuntura nacional, né? Os desafios que nós temos pela frente, e é nesse momento que aconteceu a eleição para a nova diretoria, que toma posse agora em agosto, que nós temos essa situação de tensão, principalmente na área da educação, com os anúncios do ministro, né, que tem um potencial aí de trazer para dentro da universidade e nos institutos a cobrança, né, de mensalidades, né, a redução da sua autonomia, quando o governo começa a interferir no processo de escolha dos reitores, né, a liberdade de ensinar a aprender, com uma tentativa de criar censura prévia. Então, nós temos uma série de desafios aí que nos coloca como uma demanda urgente de a gente enfrentar essas situações aí, né? Então, a nossa preocupação agora, imediatamente, já passa em construir a unidade necessária para fazer esse enfrentamento. E essa unidade, ela implica em juntar todas as forças políticas, todas as organizações, as instituições que tenham como norte a defesa da educação pública nesse país, né? Então, esse é o caminho que nós vamos trilhar. E isso vai precisar que as pessoas, que os professores, nossos associados, se coloquem em prontidão para essa movimentação, né? Não será uma luta fácil, não será uma luta de pouco fôlego, mas certamente é uma luta que vale a pena, porque é a luta em defesa da educação, em defesa da universidade e dos institutos. Professor, o que a categoria, os associados, podem esperar dessa nova gestão nas lutas e na luta junto com o PROES Federação? Bom, essa diretoria nova, essa Chapa 1, Democracia e Luta, ela é a junção de uma parte da atual diretoria com um grupo de professores que estavam fora dessa diretoria, mas que tinham pontos de identificação e também tinham suas divergências. Isso é natural dentro da democracia sindical que a gente defende. E esses grupos, eles entenderam o momento que nós estamos vivendo e a necessidade de juntarmos todas as forças para fazer esse enfrentamento.
Então, a vitória desta chapa é a vitória desta compreensão, né? Da unidade necessária para fazer o grande enfrentamento nacional. E é isso que a gente está apostando, quer dizer, dar continuidade àquilo que nós vemos fazendo até agora, que tem dado certo, corrigir aquelas questões que essa diretoria não conseguiu dar conta, e é sempre bom lembrar, né? A diretoria da Durgs Sindical é uma diretoria formada exclusivamente por professores e professores que estão em sala de aula, são professores que não são cedidos para a atividade sindical. Então, sempre é um desafio, né? É uma dedicação naquele tempo que o professor tem livre, que seria o seu tempo, que ele coloca à disposição da luta sindical. E, evidentemente, quando os desafios são cada vez maiores, isso faz com que mais gente precise entrar na luta, né? Precisamos fortalecer o Conselho de Representantes, né? Com a eleição essa permitiu que a gente conseguisse ir em cada unidade e lá incentivar os professores a se credenciarem para fazer parte do Conselho de Representantes, sendo eleito pelos seus colegas, né? Isso vai ser importante. A nossa ideia é implementar comissões temáticas, né? Para aprofundar os diferentes assuntos que dizem respeito à nossa vida, né? Fortalecer a ação dos professores aposentados, né? Que eles venham participar e contribuir com essa nossa luta. É uma parte da categoria importante, né? Que deram muito da sua vida em prol das universidades e dos institutos e também em prol da própria Durgs Sindical, né? Então, os nossos desafios são esses, né? É aprofundar e concretizar essa expansão de base que nós fizemos em 2015 e agora precisa que isso se materialize. Então, nós já estamos tendo pedidos, inclusive, de ampliar mais ainda a nossa base. Então, nós temos grandes desafios pela frente, tanto do ponto de vista de organização do sindicato, mas principalmente do ponto de vista de enfrentamento dos desafios que temos aí pela frente com esse governo. No mesmo processo eleitoral, os associados também elegeram 5 representantes de professores aposentados para o Conselho de Representantes do sindicato. Foram eleitos Lorena Rosman, Ondina Faquel Leal, Jaqueline Moll, Lúcia Couto Terra e Graciela Maria Reina Quijano. A posse da nova diretoria e do Conselho de Representantes será no dia 23 de agosto. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar, terças-feiras, às 13 horas na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da Durgs. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.